Caros irmãos e irmãs, neste domingo posterior à festa do Natal, à solenidade do Natal, todos os anos nós celebramos esta manifestação de Jesus em uma família. Lá no dia 25 nós estávamos celebrando a manifestação de Jesus na carne humana. Jesus vem e aparece na carne humana, em carne humana, para mostrar que Ele se tornou um de nós e quer viver a vida como um de nós, mostrando para nós, inclusive, que dá para viver de modo cristão, dá para viver de modo temente a Deus e ser feliz por temer ao Senhor como um ser humano, né? Nós ouvimos no Salmo: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Vejam, gente, esse é o princípio da sabedoria, e está lá na Sagrada Escritura, em vários momentos, em várias passagens. O princípio da sabedoria, o começo da sabedoria está no temor do Senhor. Aquele que me criou sabe melhor do que eu o que eu tenho que fazer para ser feliz. Portanto, eu temo ofender a Ele, eu temo ficar sem Ele, eu temo desagradá-lo, porque Ele, melhor do que eu, sabe o que é o melhor para mim. Esse é o princípio da sabedoria, o princípio da felicidade, o temor do Senhor. E Jesus assume uma forma humana, vem se tornar um de nós, para nos mostrar que é possível, como ser humano, temer ao Senhor e ser feliz. Mas esse ser humano, Jesus, que é também Deus, como todo ser humano, ele não surge, da espuma das ondas do mar. Não. Na mitologia antiga, alguns deuses surgiam de coisas assim absurdas, como a espuma das ondas do mar, a espuma gerada pelas ondas do mar. As ondas do mar vão batendo seguidamente ali na praia, aquilo vai formando uma espuma e de repente, voilá, um ser humano. Não. Esse ser humano, Jesus, como todos os seres humanos, nasce em uma família. É claro que em Jesus existe uma diferenciação, porque o Pai é divino, a mãe é humana, mas ainda assim é uma família. São Luís Maria Grignion de Montfort, quando vai falar da força do Espírito Santo em Maria, ele diz que o Espírito a tomou por esposa, fez de Nossa Senhora a sua esposa, para que, na medida em que a fecundava, gerasse um filho que é ao mesmo tempo humano e divino, 100% humano, 100% divino. E Deus, que criou a família como sendo a base da nossa vida humana, desde o princípio, lá no Gênesis, Deus poderia ter criado 2 homens como início da humanidade? Poderia. Deus poderia ter criado 2 mulheres como início da humanidade? Poderia. Deus poderia ter criado só um homem ou só uma mulher como início da humanidade? Poderia. Deus poderia ter criado um ser sem sexo como início da humanidade? Sim. Mas Ele não quis. Para nos mostrar que existe uma razão profunda na diferenciação sexual revelada pelo corpo. Deus nos criou homens e mulheres para que, unidos, formemos família em vista da salvação eterna. Nós já vamos chegar lá, estou dando um passo maior do que a perna. Mas vejam, a importância de se ter uma família, algo que está presente na Sagrada Escritura e na nossa criação, na nossa história, desde o início. Hoje, gente, as pesquisas científicas, eu ouvi dizer isso daqui de pessoas em quem eu confio. Eu não vi exatamente as pesquisas, mas dizem que pesquisas científicas estão se aproximando cada vez mais da seguinte conclusão: a raça humana proveio de um casal. Na fé, dentro da fé, nós sabemos quem é esse casal: Adão e Eva. Mas é claro que isso não dá para afirmar cientificamente, porque o campo da ciência é outro aqui. Mas eles estão começando a se aproximar dessa conclusão, percebendo pelo código genético e sei lá mais o que só é possível que nós tenhamos toda essa diferenciação que hoje possuímos, porque no princípio havia um homem e uma mulher. Deus nos criou assim, para sermos família.
E a família, a base da família, se encontra biologicamente na união entre um homem e uma mulher. Nós, enquanto paróquia, podemos ser família? Claro que sim. Nós devemos, inclusive, ser família. Mas esta família, paróquia, ela é um reflexo da família formada em sua base por homem e mulher, que geram filhos para serem educados, inclusive dentro da paróquia. Então a paróquia, ela depende da família para ser família. A sociedade, no geral, ela depende da família para ser família. E não é possível, gente, que surjam filhos, novos filhos, para além da união de um homem e de uma mulher. Aí a gente começa a entrar num drama muito grande, porque existem projetos, existem planos de pessoas que já não têm mais fé, que não entendem mais o porquê do corpo masculino, o porquê do corpo feminino, o porquê de se formar uma família entre um homem e uma mulher. Existem planos de, por exemplo, criar uma espécie de útero artificial, provetas, né? Em que crianças novas serão geradas nesses úteros artificiais. E quem vai cuidar dessas crianças se não tem clareza a respeito de quem é pai e de quem é mãe? Algum órgão do governo que vai fazer com que essa criança se especialize em alguma coisa, em algum setor dentro da sociedade, para melhor servir a sociedade. E para quê? Para que é esse serviço da sociedade? Para ir para o céu? Essas crianças estão sendo geradas em proveta para ir para o céu? Duvido muito. Não vamos entrar nesse ponto, porque isso vai nos levar muito longe. Mas só para dizer que nós estamos tendo um avanço tal na ciência, que existe já essa possibilidade, daqui a pouquinho é capaz de que nós iremos ver isso acontecer, de crianças serem geradas independentemente da mãe e do pai. Hoje isso já é feito de alguma forma pela fertilização in vitro, que é um pecado mortal grave, precisa ser confessado. Mas uma vez fecundada a criança fora do corpo da mãe, ela precisa ser implantada no corpo da mãe. Não dá para gerar o tempo todo fora do corpo dela. Mas existem essas ideias, segundo as quais será possível um dia gerar crianças fora do corpo de uma mulher, sem a união sexual. 9 meses fora do corpo dela, nascendo fora do corpo da mulher e sendo criada fora da mulher. Tá, se isso for possível, então a igreja vai ter que se adaptar a isso também? A igreja vai ter que aceitar isso? O que é ser família, no fim das contas? É claro que a diferenciação sexual e a união entre um homem e uma mulher, biologicamente falando, um homem e uma mulher, isso está na base da família. Sem isso não dá para ter uma família natural. No entanto, gente, ser família é muito mais do que isso. Porque convenhamos, tanto vocês como eu conhecemos famílias que são muito normais, entre aspas, são, claro, exemplo da família tradicional brasileira, entre muitas aspas. Eu não gosto dessa expressão, porque família é família, ponto final. Não precisa ficar falando família tradicional brasileira, é família, ponto, acabou, família. Mas nós conhecemos muitas famílias que parecem ser o modelo padrão de família e que na verdade são quase a causa segunda do inferno na terra. Marido que bate na mulher, mãe que abandona seus filhos, filhos que desrespeitam os pais profundamente, mas está lá, tudo normal, pai, mãe e filhos, olha que lindo, tão bonito quanto uma propaganda de margarina na TV, né? Que a gente nem vê mais, acabou, né? Doriana, Qualy, não vê mais essas propagandas na TV, pouco, né? Mas no passado tinha aquelas propagandas de família bonita, assim, né? Modelo, padrão. Vocês vejam que eu estou lançando um monte de coisas aqui para vocês, um monte de informações, para mostrar que a base, que é a família, muitas vezes está perdida. Nós não sabemos mais para que serve família, o que é família, por que é que nós somos constituídos família. E Jesus, ao assumir uma família para si, ao ser obediente a José e Maria, Ele está querendo nos ensinar uma coisa aqui, com toda certeza.
Eu vou ter que dar uma enxugada nas informações, senão a gente não vai para frente, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: nós fomos criados para fazermos parte de uma família, porque no céu a felicidade eterna consiste em participar também de uma família, a família trinitária, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente pega lá no Êxodo, Moisés recebendo as 2 tábuas da lei, ele recebe 2 tábuas nas quais estão escritos os mandamentos da lei de Deus, que não podem ser mudados. Os mandamentos da lei de Deus foram dados por Deus para nós nos orientarmos nessa vida. Na primeira tábua existem 3 mandamentos, os mandamentos relativos a Deus. Na segunda tábua existem 7 mandamentos, os mandamentos relativos aos homens, ao amor ao próximo. Isso aqui é catequese básica, hein? Se você não aprendeu isso aqui na catequese, das duas uma: ou a culpa é sua, ou a culpa é do catequista, ou a culpa é do padre também, né? Pode ser. Eu vou me colocar no meio aqui, né? Catequese básica. Primeira tábua, os 3 mandamentos relativos ao amor a Deus. Segunda tábua, os 7 mandamentos relativos ao amor ao próximo. Qual é o primeiro mandamento de todos? E portanto o primeiro mandamento da primeira tábua: amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus nos ensina: nós não podemos dizer que amamos a Deus se não cumprirmos os seus mandamentos. Então, na prática, para amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, todos os outros têm que estar sendo cumpridos, todos. Aí nós mostramos que amamos a Deus, que valorizamos a Deus e aquilo que Ele criou, e que nós tememos o Senhor. Lembrem-se, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu temo ficar sem Deus, por isso eu o amo, eu quero amá-lo, obedecendo a Ele, guardando os mandamentos. Pronto, o primeiro mandamento é esse: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Como é que eu faço isso? Cumprindo os outros mandamentos. E qual é o primeiro mandamento da segunda tábua, o mais importante de todos os mandamentos relativos ao amor ao próximo? 4º mandamento, que é catequese básica. Meu Deus do céu, no passado o pessoal tomava tabuada, né? Eu vou tomar mandamento agora. Fulano, 2º mandamento. Fulano, 7º mandamento. Qual que é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Vamos dizer juntos? Honrar pai e mãe. Pronto, hoje vocês vão gravar. 2024 será um ano novo. A partir de hoje, honrar pai e mãe. Vejam, gente, o primeiro e o mais importante mandamento da segunda tábua não é não matar, não é não pecar contra a castidade, não é não roubar, não é levantar falso testemunho, não levantarás falso testemunho, não é cobiçar as coisas alheias, cobiçar a mulher do próximo, não é nada disso. É honrar pai e mãe. Em outras palavras, o amor a Deus e o amor aos pais ou à família, porque o 4º mandamento diz respeito também à obrigação dos pais para com os filhos, eles estão proporcionalmente unidos. Se a primeira coisa que nós devemos fazer para a nossa salvação é amar a Deus em absoluto, a segunda coisa que nós devemos fazer para a nossa salvação aqui na terra é ser família. Não dá para fugir disso daqui. Está nos 10 mandamentos, está seguindo a ordem, é isso daqui: amar a Deus sobre todas as coisas, guardando o seu santo nome, guardando os domingos e festas de guarda, para que nós possamos cultivar o culto a Deus. Mas ninguém ama um Deus invisível se não ama o Deus que está visível no seu irmão, certo? E quem é o meu primeiro irmão? Quem é o meu primeiro próximo? Pai e mãe, filho e filha, esposo ou esposa. Nesse 4º mandamento estão contidas todas as relações familiares. Por isso aqui cabe uma porção de exemplos. Olha, mas um monte mesmo. O primeiro e o mais óbvio: filho que não sabe honrar o pai e a mãe
independentemente da circunstância em que foi gerado, em que foi concebido, independentemente do que aconteceu na sua infância, com traumas, problemas, carências, ausências. Meu irmãozinho, se o seu pai e a sua mãe não tivessem unido o espermatozoide dele com o óvulo dela, não haveria você. E naquele momento, daquela relação sexual em si, independentemente do jeito que ela tenha acontecido, foi você que nasceu. E quantos espermatozoides mais poderiam ter fecundado o óvulo da sua mãe? Sei lá, mais 1 bilhão aí. É muita coisa. O fato de a gente ter nascido já é um milagre. O fato de termos sido nós e não outros. Porque se fosse um outro espermatozoide a fecundar o óvulo da minha mãe, não seria eu, não seria você, seria outra pessoa, completamente diferente. Isso já é muito grande. E por causa disso, aqui está a base do honrar pai e mãe. O que é que isso significa? Bom, depende muito da situação. Se o seu pai é um crápula, se a sua mãe não está nem aí para você, são inúmeras as circunstâncias familiares em que a gente pode encontrar aqui. Mas na prática, na base, isso significa rezar pela salvação dos seus pais e não sair falando mal à toa deles. Para quê? Você vai ganhar o que com isso? Vai voltar no passado e vai conseguir mudar todas as coisas? Não vai. E todos nós, meus irmãos, esses retiros de cura interior, especialmente, não sei como é que está hoje, mas a Renovação Carismática Católica fazia muito disso, né? Eu participei de alguns. Eles tocam especialmente nessa ferida, a ferida do pai, a ferida da mãe, a carência, o abandono, a ausência, porque todo mundo tem que perdoar de alguma forma pai e perdoar mãe. E o que é que significa perdoar aqui? Perdão não é sentimento. Perdão é aceitar a realidade como ela é, aceitar que houve uma injustiça que a gente não vai conseguir resolver e que a gente vai ter que seguir em frente com a nossa vida. E rezar por aqueles que nos fizeram mal, às vezes até sem saber, querendo acertar, erraram. Como nós faremos também com os outros. É engraçado ver, né? A pessoa tem lá 25, 26 anos, está começando uma vida adulta mesmo, né? Hoje em dia é mais ou menos nessa idade, né? Antes com 14 já estava com a família formada, né? Hoje com 30 está dentro de casa ainda jogando videogame e tomando Coca-Cola. Mas vamos lá, 25 anos, está começando a ter família, certo? Aí começa aquelas coisas, ai, meu pai isso, minha mãe aquilo, porque meu pai isso, porque minha mãe aquilo. E eu vou dizer para você uma coisa, meu benzinho, você vai frustrar seus filhos. Pode ter certeza, você vai decepcionar os seus filhos, você vai quebrar as expectativas dos seus filhos, você vai errar com os seus filhos, mas padre, eu estou fazendo de tudo para acertar. Pois é, bem-vindo ao mundo humano após o pecado original. Mesmo tentando fazer tudo certo, a gente erra. E se a gente não tem fé, a gente se desespera. Faz parte. Essa é a nossa vida. Faz parte. Então, a coisa mais fundamental aqui dos filhos para com os pais é honrá-los, independentemente da situação em que você foi concebido. Independentemente. E dos pais para com os filhos, santificar os filhos. Os pais têm nas mãos um poder que é divino. É a santificação dos filhos, ou em outras palavras, a educação dos filhos, para que eles sejam filhos de Deus. Porque uma criança, quando ela nasce, ela não nasce filha de Deus. Ela precisa do batismo para ser filha de Deus, e precisa depois ser educada no batismo para conseguir pessoalmente e de modo responsável ser esta filha, ser este filho de Deus. A criança, quando ela nasce, ela é só uma criatura humana. Algumas parecem até filha de Satanás, né? Porque, meu Deus do céu, padre, meu filho está com o quebrante, padre, meu filho jogaram o olho gordo para ele, padre, meu filho está com a arca caída, tem que batizar para resolver. Não, minha filha, é só seu filho mesmo, não tem nenhum problema aqui não. Porque nós
naturalmente falando, humanamente falando, somos muito desordenados. Criança com 1 ano, ai, príncipe para cá, príncipe para lá, princesa para cá, princesa para lá. Não passa de um molequinho, de uma menininha egoísta, que só pensa em si, que não quer dividir com ninguém, que não quer dar atenção para todo mundo, só quer dar atenção para quem ele quer, e quando uma coisa sai do seu controle, chora, faz birra, porque as coisas têm que sair do seu jeito. Imagina uma pessoa de 20 anos de idade fazendo como a gente faz com 1 ano de idade. Por que a gente aceita isso nas crianças? Porque elas ainda não foram educadas, é um processo. Por que a gente não aceita isso com uma pessoa com 20 anos de idade? Porque ela é imatura, ela já deveria ter amadurecido e não amadureceu. E é muito difícil conviver com gente imatura. Criar um ser humano, criar um filho, é um processo que demanda um longo tempo. Às vezes, pode ser um curto tempo. Aconteceu agora, ontem mesmo, um casal de amigos, eles não são daqui de Cuiabá, 3ª tentativa de gravidez, e às 16 semanas, com 16 semanas, a bolsa da moça rompeu. Começou a vazar líquido e tudo mais, e eles tiveram que vir correndo para Cuiabá, para se internarem no Hospital Santa Helena. Chegando lá, o pai da criança já me ligou, todo desesperado, assim, preocupado, aquela coisa, porque querem induzir o parto, vão matar meu filho, e por aí vai, essa conversa, né? Não era bem assim o que estava acontecendo, mas essa era uma das possibilidades. E das possibilidades que o hospital deu, foram apenas duas possibilidades que o hospital deu para eles. A primeira, vamos induzir o parto e acabar com esse sofrimento, porque afinal de contas, né, a gente vive nessa vida para ter conforto e prazer, é só isso. Então o que impede o meu conforto e o meu prazer como um filho, a gente mata, não tem problema. Como marido, mata também, divorcia, não tem problema. Pai e mãe, mata também, põe no asilo, home care, não quero mais saber, mata. Essa é a nossa vida hoje em dia. O que é que importa? Ter prazer e ter conforto. Não se importunar com nada, mesmo que seja alguém da minha família. Mata, tira de frente, que eu vou resolver e vou ser feliz na minha vida, né? Então essa é a mentalidade, muitas vezes, dentro da qual nós nos movemos e somos. E aí o médico deu essa primeira opção. Então, induzam o parto, que daí vocês não vão ter sofrimento, vamos acabar com isso logo. Induzam o parto. Em outras palavras, abortem. É que induzir o parto é mais chique, né? Induzir o parto. Não, abortem. A segunda opção é, você vai esperar para ver se a sua bolsa se reconstitui e o líquido volta a subir, porque sem líquido a criança não vai desenvolver bem os pulmões, não vai desenvolver outros órgãos importantes, vai continuar viva, vai continuar sobrevivendo, porque ela está sendo alimentada pela placenta. Mas isso pode acontecer também de dar uma grave infecção em você e você morrer. Então são duas opções: ou induz o parto, abortando a criança, ou vai para casa, porque o hospital não vai mais dar assistência, vai para casa e continua a tocar a sua vida. Essa pessoa precisaria de um acompanhamento próximo, porque se ela receber uma infecção, se ela tiver uma infecção, a bolsa está aberta, pode ser realmente muito grave para ela, e aí não tem mais o que fazer, aí tem que induzir o parto mesmo, dos males do menor. Ao invés de morrer 2 pessoas, a gente faz aquilo que tem que ser feito, né? Porque aquela criança já não vai mais sobreviver mesmo, em caso haja uma infecção. O que aconteceu no meio do caminho? Eu liguei para eles, fui lá conversando e disse: olha, é o seguinte, nós vamos fazer de tudo para o filho de vocês permanecer vivo, certo? Vamos procurar uma casa de apoio aqui em Cuiabá, vocês vão ficar aqui em Cuiabá mesmo, não vão voltar para a cidade de vocês, se precisar sair do hospital e tudo mais. Deixei um médico amigo avisado: olha, eles estão aí no Santa Helena, dê assistência a eles, por favor, e fique atento para caso a criança nasça ou eles queiram induzir o parto, batizar essa criança. O médico mesmo pode fazer o batismo em caso de morte. Todo mundo pode batizar na hora da morte, né? Se não dá tempo de chamar um padre, batizem. Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Pronto.
E aí, ontem eu recebo a mensagem do médico de manhã cedo dizendo o seguinte: padre, nesta noite mesmo, ela teve o parto. O corpo dela já se preparou para o parto e a criança nasceu. Nasceu viva, eu batizei, a mãe ainda pôde ter o bebezinho nos seus braços, vivo, que não aguentou muito tempo, obviamente. Essa família já cumpriu parte da sua missão, já tem um filho no céu. Com esse filho não há mais o que se preocupar. Está batizado, recebeu a graça, está no céu com certeza. Com certeza, já cumpriu parte da sua missão. Os outros dois que eles tentaram ter também estão nas mãos de Deus. Imaginem só, pela decisão de um homem e de uma mulher de se casarem e de terem filhos, eles já geraram 3 filhos para o céu. Olha que coisa linda. Ah, padre, mas eu não tenho os meus filhos no braço, eu não vi eles crescerem, eu não sei como é que eles são. Minha filha, você tem fé? Meu filho, você tem fé? Porque se não tem, de fato não vai entender o que eu estou dizendo aqui. Tem fé? Você vai vê-los no céu. Só que para ir para o céu, tem que se santificar. Então agora, a luta é entre vocês. E foi o que eu falei para eles. Essa prova que Deus está dando não é para os filhos de vocês, é para vocês, meus queridos, pai e mãe, para que vocês não se desesperem, para que vocês cresçam na fé, cresçam na esperança, aprendam a se amar, amar os filhos de vocês e a se amarem como casal. Vejam, gente, que eu estou dando só um exemplo, só um exemplo do que é ser família, que é amar, se sacrificando para realizar esse amor. E aquele casal que tem aquele sonho de vida feliz, de propaganda de pote de margarina, que vai dar tudo certo, de repente descobre que o seu filhinho tem Down, ou tem uma doença muito grave, e essa criança não vai se desenvolver para o resto da vida. E aí, Deus virou as costas? Deus me abandonou? Acabou a minha vida? Como você está sendo egoísta? Deus quer que você ame. Ou então, uma família em cuja família acontece uma tragédia, morre a criança com 7 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade. Deus me abandonou? Deus virou as costas? Deus me odeia, só quer me ver sofrer? Se você entende que felicidade é conforto e vida prazerosa, então de fato esse é Deus. Mas se você entende que nós estamos aqui para ir para o céu, então tudo muda. Ou então uma família que teve os seus filhos crescendo normalmente, saudáveis, tranquilos e tudo mais, e aí chegaram na adolescência, ou foram para a faculdade e começaram a odiar tudo que é mais belo, sagrado, importante para a família. A própria família, a nação, a igreja, Deus. E um espírito de revolta começou a tomar conta do moleque, que não quer mais saber de pai, não quer mais saber de mãe, porque eles são opressores, agora só quer saber de fazer uma sociedade nova, mais livre, mais aberta, uma sociedade mais plural, uma sociedade mais diversificada, porque esse estilo de sociedade até então que nós estamos vivendo, ela é opressora, então tem que abrir. Deus virou as costas? Deus abandonou? Deus me odeia? Deus só quer o meu fracasso, a minha desgraça, a minha tristeza? Não, Deus quer que você ame. Ou então uma mãe que perde o seu filho aos 40 anos de idade por suicídio. Deus me abandonou? Deus me rejeitou? Deus virou as costas? Deus me odeia? Todos esses casos que eu estou falando para vocês são reais, não inventei nenhum, todos. Essa é a nossa vida, meus irmãos. Talvez não seja a sua, mas é de alguém. E o que é que Deus espera de nós? Que nós sejamos família. Que respeitemos a Deus acima de todas as coisas, como Jesus fez. Era submisso a Maria e a José, porque era submisso a Deus. Porque se José e Maria pedissem alguma coisa que Jesus não pudesse fazer, Jesus não iria fazer, mas eles eram santos, não iam pedir nada, contrário à vontade de Deus.
ser submisso a Deus e então ser submisso a pai e mãe, e na obediência crescer honrando e respeitando aqueles que nos deram a vida natural e que deveriam estar nos dando a vida sobrenatural, a educação e a santificação necessária que os pais precisam conduzir, na santificação os pais precisam conduzir os seus filhos. Isso é ser família. Isso é ser família. Se nós tiramos o elemento do céu, a finalidade do céu, e cuidamos apenas, e nós olhamos apenas para as coisas deste mundo, então tanto faz ter família ou não ter família, porque no fim das contas, se não há a família natural, a família mesmo, pai e mãe e filhos, então não precisa haver mais nenhum tipo de família, tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez. Pode ser bebê de proveta, pode ser criança gerada em qualquer meio, no chiqueiro, criança gerada no meio da mata, criança gerada no asilo, criança gerada com outros tipos de família, entre aspas. Tanto faz, tanto fez. Nós já esquecemos da finalidade, nós já não sabemos mais por que estamos aqui, porque só focamos na nossa realização pessoal, na nossa felicidade pessoal. Nos esquecemos que tem um céu pelo qual lutar. Ser família é ser para o céu, se preparar para o céu, se educar para o céu. Faça esse exame de consciência em você e na sua família. Não estou falando nada disso aqui para você sair julgando as famílias. É a sua que está em jogo. Pense o quanto você tem se esforçado para fazer a sua família ir para o céu, para perdoar, para passar por cima dos defeitos dos outros, para amar e por aí vai. Que Nossa Senhora e São José nos ajudem a sermos família, família para o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.